Olá, povo lindo do Senhor Jesus, a paz seja contigo, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Aqui quem está falando com você é a Mili Vieira, a missionária Mirlene Vieira, como você quiser chamar, tá? Quero estar aqui deixando o meu abraço para você que tem acompanhado os meus vídeos, para você que tem me seguido aqui no canal. E estamos seguindo com a série Caminhando com Jesus. Isso, Deus ministrou no meu coração para estar compartilhando com você um pouco da nossa jornada com Jesus, né? Os primeiros passos caminhando com Jesus. E quando nós começamos na caminhada com Jesus, né? Quando nós iniciamos a nossa jornada com Jesus, às vezes nós não sabemos o que fazer, por onde começar. E o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero que você fale de mim no seu canal. Eu quero que você fale para as pessoas como é caminhar comigo. Eu quero que você fale para as pessoas os primeiros passos sobre relacionamentos, sobre a minha vida, na vida deles. E é isso. E nos últimos vídeos nós falamos, né, nós falamos sobre relacionamento, nós falamos sobre não caminhar sozinho, né, o primeiro vídeo. Né? Então assim, Mili, eu aceitei Jesus, e agora o que eu faço? Então no primeiro vídeo eu falei sobre que é importante, muito importante você ter pessoas, né? Pessoas que também estão caminhando no mesmo caminho que você, né? Buscar uma igreja, buscar estar numa célula, buscar estar com pessoas, com amigos que também estão naquela mesma jornada que você deseja, que você quer estar, tá bom? E no segundo vídeo eu falei sobre relacionamento, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos construir com Ele um relacionamento, né? Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de amizade. Então, não tem como construir um relacionamento sem conhecer, não é verdade? Sem conhecer, sem falar. Então, duas coisas importantes que eu falei no vídeo passado foi sobre a oração e a leitura da palavra, né? Através da oração nós nos relacionamos com Cristo. Através da oração nós falamos diretamente com Cristo. E através da leitura da palavra nós conhecemos mais sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele deseja para as nossas vidas, sobre o que Ele deseja para nós. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, que é sobre o discipulado. Mili, o que é discipulado? É você ter alguém que esteja te orientando, te ensinando, né, te mostrando um melhor caminho. É você sentar ali com pessoas mais experientes que você. É você ter alguém da sua confiança para caminhar junto com você, que esteja ali te ensinando sobre a palavra de Deus, sobre as coisas do reino de Deus, e é muito importante. Mili, esse discipulado tem um tempo para acabar? Nunca acaba. O discipulado nunca acaba. Às vezes, nessa primeira fase, você vai ter alguém que vai estar te discipulando, que vai estar te ensinando, que vai estar te instruindo. E quando você estiver em outro momento, você vai ter outras pessoas, e é assim durante toda a nossa vida com Cristo. Sempre vamos ter pessoas, vamos precisar de pessoas para estar nos ajudando. Eu quero te dizer mais uma vez, sozinho nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Então, vamos meditar nessa palavra maravilhosa que o Senhor preparou para os nossos corações nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês, tocou outra Bíblia. Aquela Bíblia estava meio zoada. Mas eu tenho várias Bíblias. É que aquela naquele momento estava mais próxima de mim. Então, mas seguimos. Inclusive eu ganhei essa Bíblia de uma pessoa muito especial. Eu estou assim, muito ligada nela esses dias. Tá até combinando com a minha roupa rosa, que eu amo rosa. Eu quero compartilhar com você uma palavra que é muito conhecida, assim, no meio cristão, uma palavra muito conhecida. Acho que até quem não é cristão já ouviu falar dessa palavra, porque é uma palavra maravilhosa, uma palavra muito conhecida, e que hoje eu estava orando e falando: Deus, o que eu vou gravar? O que eu vou falar para os teus filhos? O que o Senhor quer que eu fale hoje? E aí o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Na Bíblia Sagrada, né, no livro de Atos, capítulo 9,
vai falar sobre a conversão de Saulo, né? E aqui vai contar a história de Saulo, e você vai ler na sua casa, Atos, livro de Atos, capítulo 9, fica no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 períodos. Primeiro Testamento, que é o Velho Testamento, e o Novo Testamento, né? Então são 2 períodos, um período antes de Cristo e outro período depois de Cristo. Então, nesse período depois de Cristo, nós vamos ter alguns livros, né? E depois dos evangelhos, nós vamos encontrar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo que nós vamos ler aqui, vai ser o versículo 17. Diz assim: Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Você vai ler na sua casa essa história, é uma história muito interessante. A Bíblia vai dizer que Saulo, né, depois do seu nome é transformado para Paulo, mas que Saulo, ele era um perseguidor do evangelho. Ele não acreditava que o evangelho de Jesus Cristo era um evangelho verdadeiro. Ele achava que era uma seita, ele achava que era algo que era errado. Então ele era uma pessoa muito comprometida com a missão dele. Ele era muito comprometido, assim, com os negócios ali, com a sua fé. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Porém, a Bíblia vai dizer que ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos, e até mesmo ele tinha envolvimento em morte de cristãos, de muitos cristãos. Então, assim, ele estava indo no caminho de Damasco, e o desejo do coração dele era que todo cristão que ele encontrasse pela frente, né, que para ele era uma seita, que ele achava que era algo errado, ele iria prender. Então, a Bíblia fala que nesse caminho que ele estava indo, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava achando que ele estava perseguindo uma seita, ele estava perseguindo os cristãos, mas na verdade ele estava perseguindo Jesus, porque era o evangelho de Jesus que estava sendo pregado. Então, quando ele estava se levantando para perseguir as pessoas que estavam pregando o evangelho de Jesus, eles não estavam se levantando contra aquelas pessoas, estavam se levantando contra o próprio Jesus. E o próprio Jesus apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a Bíblia fala que resplandeceu uma grande luz, e ele caiu do cavalo. Ele caiu e caiu cego. E aí a Bíblia vai dizer que ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor vai dizer para ele: você vai entrar na cidade e lá lá vai ser dito para você o que você deve fazer. E ele entrou na cidade, ficou na casa de uma pessoa chamada Simão, e aí ele ficou lá 3 dias sem enxergar. 3 dias sem enxergar e sem comer. A Bíblia fala que ele ficou sem comer e sem beber durante esses 3 dias, só orando e esperando. Imagina a pessoa ficar cego, só orando e esperando. E a Bíblia vai dizer que o Senhor tocou no seu discípulo chamado Ananias e falou: vai lá, porque você vai orar por ele. Vai lá, porque você vai recuperar a visão dele. E a Bíblia fala que Ananias falou: mas Senhor, esse aí é o perseguidor do evangelho, aquele que estava matando todo mundo, aquele que estava mandando prender todo mundo. Como que eu vou lá, assim, né? Nas minhas palavras, né? Mas ele teve essa resistência, e o Senhor falou com ele: vai, porque ele é um vaso escolhido, ele é um instrumento meu, ele vai ser levantado para pregar o evangelho também. Ele também vai experimentar sobre tudo isso, sobre a perseguição e tudo mais. E a Bíblia vai dizer que ele foi. E quando ele chegou nessa casa, a Bíblia fala que ele orou. E as escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado. E ele ficou com os discípulos. Milho, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, lembra que eu falei para vocês
que nós não podemos ficar sozinhos e que precisamos de pessoas que estejam à frente de nós, para nos acompanhar. E outra coisa que eu quero falar hoje para vocês que é muito importante. É muito importante que você tenha pastores. Isso mesmo, pastores, pessoas que... Olha, Ananias, ele era um discípulo de Jesus. E ele era um discípulo de Jesus que estava ali naquele momento para direcionar, para orar, para ensinar também a Paulo. Então, naquele momento ali, o Senhor falou com ele, e o Senhor vai levantar pessoas para que possa estar orando pela sua vida, para que as escamas possam estar caindo dos seus olhos. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, a gente não tem conhecimento nenhum, né? Trazendo para os dias de hoje, a gente não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, a gente não sabe nada sobre esse caminho. A gente foi criado de uma forma diferente, a gente tem um costume de viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito. Então a gente precisa realmente de pessoas que estejam ali orando por nós, né? Para que as nossas escamas, ou seja, aquilo que atrapalha a nossa visão, aquilo que nos impede de enxergar, de ver as coisas como verdadeiramente são, né? Como uma nova forma de viver, porque quando você faz uma aliança com Jesus, Jesus já tem preparado para você um novo estilo de vida. Andar com Jesus, né? Andar na palavra de Deus, aceitar Jesus na sua vida, é um estilo de vida. É um estilo de vida, sabe? É uma mudança de vida, é uma metanoia radical. Se você era uma pessoa, você passa a ser uma pessoa diferente. Como assim, Mili? Você passa a ser uma pessoa diferente porque você passa a ver a vida de Deus em você. Aquilo que Deus planejou para você. Você, sabe? E não é que você vai largar de fazer isso ou fazer aquilo. É que você não tem mais necessidade de fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque a presença de Deus já te completa e você não sente falta de nada. Entende? Então, só que quando nós temos os pastores que nos direciona, que nos ensina, que ora por nós, que quando você está passando por uma dificuldade, você vai lá na igreja, você pede oração, pastor, ora por mim, sabe? E Ananias fez esse papel inicial na vida de Saulo, porque ele orou, sabe? Ele orou, ele precisou de um discípulo, para estar ali com ele naquele momento. O Senhor poderia tirar as escamas dos olhos de Saulo? Poderia, mas o Senhor quer nos ensinar com essa palavra que nós vamos precisar. E Saulo era um doutor da lei, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita influência, ele era o cara, entende? Mas mesmo assim ele precisou de pessoas, sabe? Hoje, nesse século, as pessoas estão dizendo assim, mas você pode congregar em casa, mas você pode ficar em casa, mas você não precisa de pessoas. Mas nós precisamos de pessoas que vão orar por nós, para que as escamas venham cair dos nossos olhos, pessoas que venham orar sobre nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, sabe? Porque nós vamos precisar do Espírito Santo. E depois eu vou falar mais aqui sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a pessoa muito importante que precisa habitar na sua vida, que precisa andar com você. O Espírito Santo de Deus, ele é aquela pessoa presente, é Deus presente vivendo dentro de nós. Você consegue entender isso? Porque assim, quando o homem ele foi criado, a Bíblia fala que o Senhor soprou, né, dentro de nós o fôlego de vida, o espírito de vida, né? E Deus descia na terra para conversar com o ser humano. Mas quando Adão e Eva pecou, né, acabou que o pecado entrou no mundo e o ser humano se afastou de Deus, né, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, porque Deus é santo. E por mais que ele ama nós que somos pecadores, ele não gosta, ele não convive com o pecado, sabe? Então assim, Deus ali agora traz o seu filho Jesus para morrer, para trazer nós para perto de volta. E essa união acontece. Mas Jesus, ele vem e ele morre e ele volta para os céus. Só que a Bíblia fala que ele não nos deixa sozinhos, ele envia o Espírito Santo, o Consolador. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, quando você aceitou Jesus na sua vida, você recebe o Espírito Santo que vai te ajudar. Miri, é muito importante que eu tenha amigos que são cristãos, é muito importante que eu tenha uma igreja para congregar, é muito importante que eu tenha pastores para orar por mim, mas é mais importante ainda
que eu tenha o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim. Por quê, Emílio? Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar quando ninguém está por perto, sabe? É quando você está no seu quarto, é quando você está na sua casa, é quando você está na sua faculdade, é quando você está no seu dia a dia. É o Espírito Santo de Deus que vai te dizer: vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Como assim? Vem na sua consciência, sabe? Você sente que aquilo ali não é certo. O Espírito Santo te guia dessa forma. Eu vou falar mais sobre o Espírito Santo aqui, sabe? Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa. Então, não tem como cristão não ser cheio do Espírito Santo. E eu não tô falando de... Não sei se eu quero entrar nesse assunto. Eu não tô falando de poder, do poder do Espírito Santo, mas eu tô falando da presença do Espírito Santo, entende? Porque o poder do Espírito Santo a gente recebe naquele momento, mas a presença do Espírito Santo precisa estar conosco diariamente, em todo momento, em todo tempo. Então, eu vou falar mais sobre o Espírito Santo aqui. Se você tiver alguma pergunta, você manda para mim, que nós vamos estar falando. Então, hoje, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração para compartilhar com você a respeito dos nossos primeiros passos com Jesus. Então, é importante, sim, o caminho continua sendo o mesmo. Que você venha buscar ajuda, que você venha estar caminhando com outras pessoas que também estão no mesmo propósito que você. É importante que você venha estar congregando. É importante que você tenha pastores que realmente ouvem a voz de Deus e obedecem, né, a voz de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Ananias, né, o discípulo de Jesus, Ananias, ele até relutou, mas esse aí, né, que persegue o povo de Deus, mas o Senhor falou, vai, e ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Então nós precisamos de pastores que ouvem a voz de Deus, né, porque não tem como um pastor guiar você sem ser ouvido, guiar você a Deus, sendo que ele não está sendo direcionado por Deus, né. Então nós precisamos realmente estar ouvindo pessoas, sendo guiado por pessoas que estão ouvindo a Deus. Então é importante, sim, nós precisamos de pessoas para orar por nós, para interceder por nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos, para que a gente venha caminhar com Ele, para que a gente não venha andar na escuridão, mas que venha nos mostrar um caminho de luz, de direção. Mas é mais importante ainda que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. E é importante, sim, tá? Nós vamos falar depois sobre outros passos, como o batismo, como vários passos, tá? Ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui nesse canal, então fica aqui com a gente, porque vai ser muito, muito, muito legal. E outra coisa, compartilha esses vídeos com uma pessoa que está começando na caminhada com Cristo. Compartilha, que vai ser uma bênção. Deixa Deus te usar, tá bom? Então hoje nós falamos sobre isso, né? Que é importante que você tenha, sim, pastores, discípulos de Cristo, que vão, sim, orar por você, que vão estar te mostrando um caminho. E Saulo, né? Que depois o nome dele é transformado para Paulo, ele fica com os discípulos sentado ali, aprendendo. E eu me lembro de Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele ficava no templo, sentado, aprendendo. Então vamos sim, vamos. Chega no seu pastor, chega no obreiro da sua igreja, no missionário, no pregador, não sei. Chega lá em alguém que exerce liderança lá da sua igreja, um discípulo de Cristo, e fala assim, eu preciso aprender sobre Cristo, eu preciso aprender sobre os caminhos de Cristo. E ele está ali para isso, para te ensinar, para orar pela tua vida. Então vai lá e procura essa pessoa, procura esse homem de Deus, procura essa mulher de Deus, procura o pastor da sua igreja e pede para ele te discipular, tá bom? Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.